Olá, olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à Psicóloga em Casa. Eu acho que já está tudo operacional. Estou aqui em direto no Facebook e no Instagram, mas também a gravar esta masterclass para mais tarde disponibilizar no YouTube. Por isso, obrigada a todos os que estão desse lado a ver-me. Hoje decidi estar em direto convosco, partilharmos a nossa hora de almoço e por isso muito obrigada por estarem comigo. E a ideia vai ser, efetivamente, trazer-vos aqui esta masterclass com o título Desperta o Leão que há em ti. Eu vou estar aqui a olhar em duas direções diferentes, porque estou com duas câmaras diferentes, por isso não estranhem se eu desviar de vez em quando o olhar. Muito obrigada, sejam bem-vindos à Psicóloga em Casa. Para quem está aí pela primeira vez, aliás, estou a ver que já aqui estão algumas pessoas, muito obrigada por estarem desse lado. Uma boa tarde para vocês. E para quem está a ver a Psicóloga em Casa pela primeira vez, quem é a Psicóloga em Casa? Eu sou a Sandra, mãe de 2 filhos, sou psicóloga, sou esposa, sou filha, tenho muitos papéis na minha vida e a psicologia é uma paixão. E faço isto porque eu sou apaixonada pelo comportamento humano e neste meu desenvolvimento, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe, acabo por trabalhar muitos conceitos daqueles que eu aprendi enquanto profissional, que aplico a mim. Aliás, eu costumo dizer que eu sou a minha primeira cobaia, tudo o que eu vos digo aplico primeiramente em mim, porque o que eu vos trago é desenvolvimento pessoal. E hoje, nesta masterclass Desperta o Leão que há em ti, vamos falar da autoestima. E vamos falar da autoestima porque é a nossa autoestima que é a base, é a essência daquilo que nós somos e que vai, de certa forma, determinar como é que nós lidamos com as diferentes situações, como é que nós lidamos com as adversidades, quais são os recursos que nós vamos ativar, e é sobre isto tudo que eu vos vou falar ao longo desta masterclass. E obrigada mais uma vez por estarem desse lado. Então, desperta o leão cá em ti. O que é isto? Aliás, a imagem que eu publiquei sobre esta masterclass, não sei se viram, era um gatinho muito fofinho, muito pequenino, a olhar-se num espelho d'água e a imagem que estava refletida era um leão. Daí se chamar Desperta o Leão que cai em ti. E por vezes, quando nós olhamos o invólucro que está à nossa frente, por vezes é algo mais frágil, aparentemente mais frágil. Só que os recursos não é aquilo que tu vês, é aquilo que está dentro de ti. É muitas vezes aquilo que tu não vês e por não vês nem sempre acreditas que tens dentro de ti. A autoestima é precisamente isso, é eu acreditar que eu sou capaz, é eu reconhecer as minhas qualidades, as minhas virtudes, é eu saber que está dentro de mim e que eu posso, e porque eu consigo, e porque eu sou capaz. Então, vamos lá despertar o leão que há em ti, vamos lá ativar esses recursos que aí estão dentro de ti, e para isso eu quero que tu reflitas, eu vou-te vou-te colocando algumas questões que eu gostava que tu refletisses ao longo desta masterclass. E o primeiro é precisamente isto: qual é a imagem que tu tens de ti? Se tu tivesses que descrever em 3 palavras, quais é que seriam essas 3 palavras? O que é que tu vês quando te descreves? Vês uma pessoa capaz, com força, com garra, com determinação, ou sentes que por vezes te falha aí a motivação para fazer e por vezes desistes daquilo que gostarias de ser capaz? Então, a imagem que tu tens de ti vai ser importante. Nós vamos ver isto mais lá à frente, como é que isso vai influenciar a tua autoestima. Agora, quero que tu segures esta informação que é autoestima tem a ver com a forma como tu te vês, a estima que tu tens por ti próprio ou por ti própria, o amor próprio que tu tens por ti, e essa autoestima, o estimar-te, está relacionado com as qualidades, as virtudes que tu vês em ti. Podes estar a questionar, ok, eu sou aqui um bocadinho insegura, falta-me confiança em determinadas situações e eu não sei mudar isto. De onde é que vem a nossa autoestima? Repara lá, quando tu eras miúda, ao miúdo, como é que tu eras descrito? Eu vejo, por exemplo, eu trabalho com escolas, eu trabalho, aliás, a Psicóloga em Casa começou inicialmente por focar a área da parentalidade, entretanto, alarguei aqui o leque ao desenvolvimento pessoal, porque eu acho que toda a transformação começa primeiro em mim. Então, independentemente de eu estar no meu papel de mãe, ou de estar no meu papel de esposa ou do que quer que seja, primeiro tenho que trabalhar em mim, e é o desenvolvimento pessoal o principal pilar
que leva aqui para todas as outras áreas da nossa vida. Então, como é que eu vejo, dentro desta área da parentalidade, por exemplo, eu vejo muitos pais a chegarem a gabinete e a dizer: ai, o meu filho é inseguro, o meu filho é preguiçoso, ele é mau a matemática, ele não tem esta capacidade, ele não tem aquela capacidade, este do é inseguro é muito frequente. E se tu reparares, muitas vezes estes rótulos que são colocados em criança, nós levamos-los para a vida. E a minha pergunta é precisamente esta: como é que tu eras descrito ou descrita enquanto criança? Como é que os adultos à tua volta te viam? Como é que os teus pais te viam? Como é que os professores te viam? Porque muitas das vezes nós acabamos por assumir esse rótulo se... Imagina, quando um pai diz de um filho que ele é inseguro e depois chega à escola e o professor também diz: ele precisa aqui de mais confiança, ele por vezes desiste, ele nem sequer tenta, ele frustra com facilidade. Então a criança mais cedo ou mais tarde vai acreditar nisso. E se ela começa a acreditar nisso, é muito provável que comece a levar, se isso não for trabalhado atempadamente, que isso seja levado para a vida. Então a pergunta que eu te faço: de onde é que vem a autoestima? Vem precisamente disso, vem da nossa história de vida, vem dos rótulos que nos foram sendo colocados ao longo da vida e até que ponto nós assumindo esses rótulos como fazendo parte de nós. A autoestima vem de certa forma de uma avaliação que nós fazemos. Esta avaliação, enquanto criança, é feita pelas pessoas de referência, pelos adultos de referência à nossa volta. Mais tarde somos nós que nos avaliamos, como sendo ou não sendo capazes. É esta a questão, efetivamente, que tu precisas de olhar para ti e perceber quais são os rótulos que eu assumi como sendo meus. E se neste momento da tua vida eles continuam a fazer sentido. Podem não fazer sentido. Então percebe, faz este raciocínio, percebe isso. Percebe quais são as tuas qualidades, quais são as tuas virtudes, percebe quais são os rótulos que podem estar aqui a boicotar na tua autoestima. E lembra-te, eu costumo dizer que a autoestima é o sistema imunitário social e emocional. Quando nós temos uma boa autoestima, é essa autoestima positiva que nos vai dar a força, a garra para lidarmos com as adversidades, mas também, por exemplo, para não nos deixarmos influenciar negativamente pelo ambiente à nossa volta. Isto, por exemplo, nas crianças ou nos jovens é muito importante, não é? Na idade da adolescência, quando os amigos ganham importância, uma criança ou um jovem com uma boa autoestima, é isso que vai fazer a diferença nas escolhas que a criança ou o jovem vai fazer. Portanto, deixem-me aqui olhar para os meus apontamentos para ver se não me esqueço nada. O que é a autoestima? A autoestima é precisamente a forma como tu estimas aquilo que são as tuas qualidades, as tuas virtudes, como tu te estimas na tua essência, a estima que tu tens por ti. A autoestima vem efetivamente de todas as vivências que nós fomos tendo e da forma como lidamos com as adversidades, com as diferentes situações da nossa vida, muitas vezes também incutidas pelas pessoas de referência à nossa volta e que assumimos em determinada altura como sendo parte integrante de nós, assumimos da nossa identidade e levamos isso para a vida, mesmo que em determinada altura já não faça sentido, mas pode não fazer sentido nessa altura, mas já fez em determinado momento e nós não largamos esse rótulo, vestimos essa capa, essa carapaça. Então, percebe efetivamente se isso ainda te serve. A autoestima é precisamente isto, é eu avaliar se sou ou não sou capaz de lidar com determinadas situações, se eu tenho ou não tenho os recursos para lidar com determinadas situações. E, portanto, quando eu sinto que não tenho confiança, eu posso achar que em momentos que vai exigir mais confiança da minha parte, mais coragem da minha parte, eu posso achar que não sou capaz. Então, é esta a avaliação que eu te convido a fazer. Depois, gostava de falar contigo aqui sobre alguns sabotadores, alguns aspectos que poderão estar aí para tu refletir se efetivamente eles estão presentes em ti, e dar-te aqui alguns sabotadores que podem estar a comprometer a tua autoestima. E eu convido-te a fazer esta análise, conforme eu vou falando, convido-te a fazer esta análise, que é, comparas-te com os outros. Tens esse hábito de te comparar, toda a gente consegue, eu não consigo. Ai, porque fulano tem e eu não tenho. Ai, porque não sei o quê e eu não sei o quê. Portanto, a comparação com os outros. E então quando nós vamos para as redes sociais e nos comparamos, esquece lá isso. Sabes que eu só ponho nas redes sociais aquilo que me interessa, não é? E por vezes aquilo que nós vemos nas redes sociais não é efetivamente aquilo que representa a vida da pessoa. E então eu posso estar
a comparar-me com algo que não é comparável. Tu só te podes comparar contigo mesma ou contigo mesmo. Tu não te podes comparar a outras pessoas, porque para te comparares a outras pessoas, tu terias que comparar toda uma vida, toda uma bagagem, toda uma quantidade de experiências. Na PNL existe um dos pressupostos que é o mapa não é o território. E eu acho que este é dos pressupostos, é o mais básico, mas aquele que mais sentido faz quando nós percebemos isto. O mapa não é o território. O que é que isto significa? Muitas vezes aquilo que nós olhamos, quando olhamos para uma pessoa, o que nós vemos é um mapa. O que é um mapa? O mapa é algo que tu olhas, vês ali umas linhas, tens uma noção das distâncias, tens uma noção de como é que é aquela situação, mas se tu fores efetivamente ao local, ao território, o território nada tem a ver com aquele mapa. Tu vais ter sons, tu vais ter barulho, tu vais ter movimento, tu vais ter cores, e isso é algo que de todo não pode ser representado no mapa. Então, o mapa é aquilo que tu observas da pessoa, praticamente o comportamento da pessoa. O território é aquilo que está dentro da pessoa e que tu nunca terás acesso. Aliás, eu costumo dizer que nem o nosso próprio mapa, nós por vezes, o nosso próprio território, nós por vezes não conhecemos. Então, é muito importante perceberes que quando tu te comparas aos outros, tu estás a comparar a tua realidade com uma realidade completamente diferente. Estás a comparar a tua realidade com o mapa da outra pessoa, que tu não tens sequer noção do que ali está a acontecer. Quando tu olhas para o outro, tu vês o palco, não vês os bastidores. Então, não te podes comparar efetivamente aos outros, tu podes comparar-te a ti própria ou a ti próprio dentro daquilo que é o teu conhecimento de ti. E quanto melhor tu te conheceres, melhor vais perceber os teus comportamentos, melhor vais perceber as tuas decisões, melhor vais perceber aquilo que é a tua essência e porque é que tu ages dessa forma e como é que tu podes trabalhar em ti para melhorares a cada momento que passa. Então, sim, a autoestima é muito importante. Quando falamos de autoestima, percebermos que eu sou incomparável. Eu não posso comparar a outras pessoas e o que baixa por vezes a minha autoestima é eu comparar a outras pessoas sem pensar que aquilo que eu estou a comparar não pode ser comparado porque são realidades completamente distintas. Então, não vou guiar-me por aquilo que é do outro, mas sim por aquilo que é meu. Esse é um dos primeiros fatores que pode estar a comprometer a tua autoestima. O segundo é o culpar pelos teus erros. Quantas vezes nós dizemos assim, epá, que burra que eu fui, caramba, eu fui tão parvinha naquela situação. Repara o que é que eu disse, eu sou tão burra, eu fui tão parvinha. Eu estou a usar o verbo ser. Por vezes, quando nós cometemos um erro não é nada mais, nada menos que um comportamento que nós tivemos e que não foi, se calhar, a decisão mais acertada, não foi o comportamento mais adequado. Certo, todos nós erramos. Permitir-nos errar é importante. O que eu não posso fazer é pegar nesse erro e levá-lo à minha identidade. Eu não posso pegar nesse erro e descrever-me como burra, como incapaz, como incompetente, como parva, como sei lá o quê. Eu não sou parva só porque cometi um erro. Eu não sou burra só porque errei uma vez. Então é muito importante dissociar aquilo que é o meu comportamento e aquilo que é a minha identidade, a pessoa que eu sou. E isto acontece muitas das vezes, que quando nós erramos, nós estamos a falar de um único comportamento, uma única situação, mas quando erramos e detectamos o erro, nós levamos isso à nossa identidade. E uma coisa é eu dizer, eu errei nesta situação, outra coisa é dizer, eu sou burra ou eu sou incompetente. E isto faz toda a diferença. Isto tem a ver com os níveis neurológicos, que é uma das coisas que eu também falo nas formações, mas não vou trazer agora para aqui, porque é um tema só por si, mas só para tu perceberes que é importante, quando olhas para os teus erros, olhares aquilo apenas como um erro. E como diz o Jorge Coutinho, aprecia o erro. O erro serve precisamente para tu olhares, perceberes porque é que não funcionou, porque é que esteve mal, e decidires como é que tu podes melhorar no futuro. Como é que tu não... O que é que tu podes fazer para não repetir o erro? É uma aprendizagem. Olha o erro como uma aprendizagem e não como algo que te identifica na tua identidade, ok? Então, este é o outro aspecto. Portanto, não te compares aos outros, porque não és comparável com os outros, porque tens uma realidade completamente diferente do outro.
Olha para o teu erro como uma aprendizagem e não como algo que faz parte da tua identidade. Tu não és o erro, tu tiveste um comportamento errado, é completamente diferente. Então, aceita isso. O terceiro ponto é o crítico interior. Aquela vozinha que nós temos, que está muito neste registro de quando nós estamos perante um desafio e vem aquela dúvida, bate aquela dúvida, é pá, esquece lá isso não é para ti. Tu não és essa pessoa, não, esquece, tu não vais fazer isso, tu não consegues, é melhor não fazer, não te metas em aventuras, olha que vai correr mal. Este é o nosso crítico interior. Eu não sei se te apercebeste, que há uns tempos eu vou-te apresentar o meu crítico interior. Eu, que há uns tempos fiz um post, eu tenho uma imagem que representa, aliás, tenho um bonequinho que representa o meu crítico interior, que é este, vou-te mostrar. Este é o bosta. Sim, ouviste bem, é o bosta. Este é o meu crítico interior e eu dei-lhe o nome de bosta precisamente porque ele só fala bosta, ok? Ele só fala bosta porque é isso, o nosso crítico interior é aquele que vai buscar. Atenção, o crítico interior tem uma função importante. A função do crítico interior é proteger-nos, mas esta proteção é de tal ordem que por vezes nos impede de avançar, mesmo quando a gente quer muito uma coisa. Então, ele fala bosta, porque é isso que nos mete cá, os macaquinhos que mete na cabeça, é alimentar a nossa insegurança, o nosso medo, para que a gente não consiga avançar. Então, o que eu te convido a fazer, se queres trabalhar na tua autoestima, é cala a voz do teu crítico interior. Ouve o que ele tem para te dizer, pergunta-te se realmente tu és assim, mas faz isso com espírito crítico. Isto é, faz isso de uma forma honesta contigo. Diz assim, eu sou realmente assim, como o meu crítico me está a descrever. É verdade que eu não sou realmente capaz? Ou eu já tive outras situações? Vai buscar evidências. Será que eu já tive outras situações em que mostrei que fui capaz? Então são essas que tu deves focar e não o medo. São essas as situações que tu precisas de alimentar, que é a tua confiança. Portanto, esquece, cala a voz do crítico interior, cala essa bosta que está na tua cabeça e vai efetivamente em frente com aquilo que tu realmente queres. E sim, sair da nossa zona de conforto dá medo. E é por isso que o crítico interior levanta a voz nessas alturas, que é quando bate o medo, porque estamos a sair para um lugar desconhecido, mas se nós não sairmos da nossa zona de conforto, nós não crescemos. Chama-se isso de crescimento, sabes? É sair da sua zona de conforto para crescermos. Então é importante realmente contrapor essa vozinha crítica que está aí, alimentar a tua insegurança e os teus medos, calar essa voz e avançar com aquilo que tu realmente queres. Depois temos a procrastinação. Procrastinação, aquelas pessoas que dizem que fazem, andam há um ano a dizer, eu hei de fazer isto, eu hei de fazer aquilo, eu não tarda muito, vou ter que fazer, vou fazer isto e aquilo. Como é que tu, quando alguém te diz que vai fazer alguma coisa e depois não faz, como é que tu avalias essa pessoa? Normalmente tu achas que é uma pessoa que não é honesta, que é uma pessoa que não é responsável, que é uma pessoa que falha, que não tem palavra. Então, se tu és a pessoa que procrastina, se tu és a pessoa que diz que faz e depois não faz, tu estás de certa forma a pôr-te no lugar, nesse lugar de que a pessoa, isto é, eu sou a pessoa que afinal posso ser criticada porque eu também digo que faço e não faço. Isto é, tu vais acabar por perder o respeito por ti, a consideração por ti, porque é dessa forma que tu vês também as pessoas que dizem que fazem e não fazem, tu estás-te a pôr nesse papel. Então, a procrastinação pode-te levar a alimentar uma baixa autoestima. Eu faço, mas eu depois lá no fundo não faço nada. E isso alimenta a tua sensação de incapacidade, de incompetência. Então aqui é muito importante, se tu dizes que fazes, então faz. Se não, é preferível dizeres que não fazes, ou não dizeres absolutamente nada, e se conseguires fazes, se não conseguires não fazes, está tudo bem. Mas não olhes para ti dessa forma, como alguém que falha naquilo que diz, como alguém que não tem palavra. Pensa se te vês também nesse papel. Poderá ser também um dos fatores que pode estar a alimentar a tua baixa autoestima. Depois, as nossas crenças e convicções, portanto, aquilo em que eu acredito, muitas vezes também vai fazer com que, quando eu acredito em determinadas situações, por exemplo, se eu acredito que eu não sou esse tipo de pessoa, seja para o que for,
Quando eu acredito que não sou esse tipo de pessoa, eu não me vou colocar a jeito para um determinado comportamento que esteja alinhado com isso que eu acho que é importante ser feito. Então, a forma como eu me vejo, a forma como eu acredito, as crenças que eu alimento de mim, vão, ou sobre mim, vão determinar também o meu comportamento. Posto isto, portanto, falei-te agora, já te disse o que é a autoestima, de onde é que vem a autoestima, a avaliação que nós fazemos de nós próprios. Também já te falei aqui nos sabotadores principais, podem haver outros, mas estes eu considero bastante importantes e frequentes na nossa autoestima e que têm aqui muito a ver com a comparação, com nos culparmos pelos erros e assumirmos os erros na nossa identidade em vez de ser apenas a nível do comportamento. O nosso crítico interior, que está ali sempre aquela vozinha nhonhó, a atizanar-nos o juízo e a dizer que não somos capazes. A procrastinação que nos põe no lugar daquela pessoa que diz que faz e não faz, e isso leva-nos a perder o respeito por nós. As crenças e convicções que nós temos acerca de nós que nos podem impedir também, ou dar-nos uma visão daquilo que nós conseguimos ou não conseguimos, e podem estar a impedir que a gente ative determinados recursos. E com isto tudo, o que é que tu fazes? Como é que tu podes realmente despertar o leão que há em ti? É precisamente olhares para estes pontos e ao olhares para estes pontos, decidires por ti o que é que tu queres mudar, o que é que se aplica a ti, trabalhares nesses sabotadores, eliminares esses sabotadores e perceberes que realmente são apenas sabotadores. Mas também importa alimentares um mindset de confiança. E o mindset de confiança tem a ver com quem é que eu quero ser, quem é a pessoa, qual é a visão de ti que tu queres alimentar para que a tua estima por ti cresça. Como é que tu te queres ver? Como é que tu queres ser? Como é que tu te queres relacionar com os outros? Define para ti a pessoa que tu queres ser e trabalha nisso, aos bocadinhos, passo a passo. Faz com que tu te tornes nessa pessoa. Alimenta a tua confiança pela visão que tu tens de ti. Percebe aquilo que tu precisas de manter para seres essa pessoa e aquilo que tu precisas de mudar para seres essa pessoa. Normalmente, quando falamos em mudança, em transformação, há 3 medos que nos podem boicotar. E isto é algo que eu também quero. Nós já temos bem definido, nós sabemos quais são os sabotadores, nós conhecemos isso tudo, mas por vezes o que é que falha? É um medo que nos impede dessa transformação. E este medo tem a ver com o quê? Este medo tem a ver com o medo da perda. O que significa que muitas vezes quando eu preciso de mudar alguma coisa na minha vida, significa que eu vou mudar, mas para mudar há algo que eu vou perder. Vou-te dar aqui um exemplo. Eu quero estudar, eu quero evoluir e para isso eu preciso de tempo para, sei lá, para fazer uma formação, para estudar, para tirar um novo curso, para ir aprender. Este tempo que eu preciso e que quero muito para aprender pode levar-me a uma perda, como por exemplo menos tempo em família. E por vezes avaliar este custo-oportunidade é aquilo que nos vai boicotar, porque eu quero muito uma coisa, mas para isso eu vou ter que ceder em alguma parte e nem sempre eu estou disponível para isso. Então a pergunta que eu te faço é precisamente esta: o que é, analisa para ti, se tu mudares aquilo que tu queres mudar na tua vida, há aí alguma coisa que vai ficar para trás, que tu vais ter que largar, mas que também é importante para ti? Percebe isso, faça essa análise para ti. Por vezes também não é só o perder alguma coisa, mas só a dificuldade que se sente, o processo. Ter medo do processo. Epá, eu quero tanto isso, mas só de pensar até já me assusto. Só de pensar o que eu tenho que fazer é tanta coisa, é tão difícil. Só isso já me trava na minha intenção de avançar. Então, por vezes, eu preciso de alimentar aqui a minha motivação para conseguir lidar com o processo que pode efetivamente ser moroso. Crescer dói, ok? Mas quando eu depois lá chego, o resultado é muito gratificante e é isto que eu preciso também de perceber. Mas vê se não é um destes medos, o medo da perda, isto é, eu para avançar numa determinada direção, se calhar vou ter que deixar alguma coisa para trás, e isto é algo que me assusta, tenho medo dessa perda. O medo do processo, eu quero muito fazer, mas é tão difícil, vai doer tanto.
sim, provavelmente vai doer tanto, e o medo do resultado. Muitas vezes também acontece isto, que é, eu quero muito, mas depois vem aquilo, e se depois não é como eu estava à espera? O medo do resultado. E se depois eu não consigo lidar com o que aí vem? Eu quero muito chegar lá. Por exemplo, mudar de trabalho. Eu quero muito mudar de trabalho, mas depois pode vir aquele medo. E se eu depois, aquilo é tanta coisa que se depois, se calhar, eu não dou conta do recado? E se depois eu não gosto daquilo, não é como eu estou à espera que seja? Então, medo de perder algo que eu preciso de deixar para avançar, deixar para trás, medo do processo porque é tão difícil e vai doer tanto este crescimento, ou medo do resultado no sentido de e se depois não é exatamente aquilo que eu estou a pensar? Estes três medos também nos estão a boicotar muitas vezes no avançar e naquilo que é a nossa autoestima. E muitas vezes são estes medos que nos levam a não querer a transformação. Nós queremos racionalmente, mas emocionalmente temos este travão aqui pelo meio. Então, esta masterclass teve precisamente como objetivo, estamos aqui a chegar ao fim, teve como objetivo trazer-te estes pontos de clareza para que tu reflitas, para que tu percebas a importância de trabalhares em ti. E eu convido-te, aliás, eu vou finalizar aqui o conteúdo, mas quero deixar aqui também, apresentar aqui o meu novo programa de desenvolvimento emocional e pessoal, mas antes disso, eu gostava de deixar uma citação que eu encontrei, eu não faço ideia quem é o autor, encontrei nas redes sociais, que é: se queres encontrar o amor da tua vida, olha-te ao espelho. E é isto, tu és a pessoa mais importante da tua vida. Tu és a pessoa que deve ter mais estima por si. Então, tu és o amor da tua vida. E quando tu olhares para ti desta forma, tudo à tua vida se transforma, inclusive vais melhorar os teus relacionamentos com os outros, porque é a transformação, a mudança de dentro para fora, que é aquela que funciona, é aquela que realmente te vai alinhar, vai tornar-te mais autêntica, vai tornar-te mais capaz. Então é precisamente isto que eu te convido a fazer, é olhares para o espelho e descobrires o amor da tua vida. Ok? E agora quero-te agradecer por, ao longo destes 30 minutos mais ou menos, ter estado comigo e te teres permitido ser, para quem esteve ou para quem irá ver depois, mais tarde. Obrigada, mas deixa-me apresentar-te aqui o programa, o Código das Emoções Inteligentes, o SEI, Código Emoções Inteligentes. É um meu novo programa de desenvolvimento emocional e pessoal. Eu sou trainer em inteligência emocional e psicóloga e estou a finalizar a minha certificação em coaching e também tenho formação em PNL, portanto aqui uma série de coisas que eu compilei estes conhecimentos neste programa. Este é um programa que constituído por 12 sessões, ainda tem mais duas de bónus, a sessão 0 e a sessão de conclusão, mas o programa em si é constituído por 12 sessões em grupo, em direto, online, no Zoom, onde tu podes interagir comigo. Será um programa quinzenal, isto é, vai começar no dia 9 de março, já tem data definida, dia 9 de março começo, e será de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, temos encontro marcado às 9 horas, e vai trabalhar muito alguns dos conceitos que aqui temos para realmente tu trabalhares aí no teu sistema imunitário, emocional e social que eu há bocado falei, que é a tua autoestima, para conseguires alcançar os teus resultados, os teus objetivos de forma consistente e alinhada com a tua essência. Então, efetivamente, em termos de módulos, são 5 módulos em que vamos trabalhar a clareza, ter clareza daquilo que é preciso, perceber daquilo que tu já tens e aquilo que tu precisas de mudar, ganhar esta clareza de quem é que tu queres ser e o que é que precisa ser feito para tu seres essa pessoa que tu queres ser, dar-te a trabalhar muito na tua motivação, percebendo também estes medos que aqui falámos, para realmente conseguires levar esse teu ser para a frente, a tua descoberta da tua essência para a frente, trabalhar na tua energia para que não desistas ao longo do caminho. Vamos trabalhar a clareza, a motivação, a energia para te manter focada ou focado no caminho, e para conseguirmos efetivamente a tua transformação. A palavra transformação, eu destaco sempre o fim da palavra, que é a ação. A ação, porque não interessa tu decidires que queres
se depois não implementares. Não interessa tu querias muito, 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 mas depois não fazeres. Então, a palavra de ordem para a tua transformação é efetivamente a ação. Decide, mas decide fazendo. E é desta forma que tu consegues os melhores resultados na tua vida, tu vais conseguir estar muito mais feliz e, ao estares tu alinhado na tua essência, vamos para o último módulo, que é o quinto módulo, que és tu com os outros. Tu vais efetivamente melhorar o teu relacionamento com os outros. Então, ao longo destes 5 módulos, destas 12 sessões, tu vais ter o melhor conhecimento de ti. Aliás, a minha missão é inspirar pessoas a descobrirem-se ou redescobrirem-se. E é isso, efetivamente, que eu quero fazer contigo. É que tu te descubras na tua essência e, a partir daí, com este programa, tu consigas realmente ficar alinhado ou alinhada contigo, fazendo a diferença daqui para a frente na tua vida, atingindo os teus resultados. Isto de 15 em 15 dias, como disse, a partir do dia 9 de março. Se quiseres inscrever-te, é o código Emoções Inteligentes. Tens o link na bio do Instagram, do Facebook, mas eu vou pôr também nos comentários para que possas aceder facilmente. Tens lá toda a informação. Qualquer dúvida, envia mensagem privada que eu terei todo o gosto em esclarecer. Isto tudo vai ter um custo mensal relativamente acessível para que efetivamente consiga chegar a mais pessoas, dar oportunidade a muitas pessoas para fazerem a sua transformação, para descobrirem o leão que há dentro delas. Então é isto que eu te quero hoje deixar. Obrigada por ter estado comigo e gostava que agora fosse ao espelho olhares o amor da tua vida e despertares o leão que há em ti. Obrigada por ter estado comigo e até breve. Espero eu que talvez consigas alinhar aqui comigo nesta jornada e descobrires realmente, despertares realmente aquilo que está dentro de ti e que tu tens, a chama que tu tens apagado e queres reacender. Obrigada mais uma vez, resta um bom almoço.